Isso aconteceu nas férias de primavera do meu terceiro ano de faculdade. Eu e meus 3 melhores amigos, o Kevin, a Ali e o Seb, resolvemos fazer uma viagem de carro para acampar no Colorado. A gente já tinha esse costume desde o primeiro ano da faculdade, mas aquele semestre todo mundo estava bem quebrado de grana. Então, em vez de pagar por um camping oficial, decidimos tentar um acampamento disperso, daqueles gratuitos em área de floresta. Eu achei um ponto em um daqueles aplicativos de camping que mostram lugares grátis. Era em algum lugar depois de Buena Vista, no meio de uma estradinha de serviço florestal que parecia não acabar nunca. Nós 4 já tínhamos experiência suficiente de acampamento para saber o que estávamos fazendo. Chegamos lá no fim da tarde e encontramos uma clareira perto do que parecia ter sido um leito de riacho. Estava totalmente seco, mas dava para ver que em algum momento a água já tinha passado por ali. A área era bem isolada. A gente não viu nenhum outro campista, nem marcas de pneus recentes. Sinceramente, estava perfeito para o clima que a gente queria. Silêncio, natureza e zero contato com outras pessoas. Montamos as barracas em um agrupamento meio solto, talvez uns 5 metros de distância entre uma e outra. Nada planejado demais. Cada um só escolheu um pedaço de chão que parecesse mais ou menos plano e sem muitas pedras. Nem lembro exatamente o que fizemos naquela noite. Provavelmente ficamos bebendo algumas cervejas que tínhamos levado e jogando cartas. Todo mundo estava cansado da viagem. Então, por volta das 11 horas, cada um foi para a sua própria barraca. Eu lembro de ter dormido muito pesado naquela noite, o que já era estranho para mim normalmente, mas ainda mais estranho acampando. Quando estou em casa numa cama confortável, em um quarto com temperatura controlada, eu acordo várias vezes, seja de frio, calor ou vontade de ir ao banheiro. Sou um dorminhoco leve. Em camping, então, esquece. Eu sempre acordo pelo menos umas 3 vezes por noite. Mas naquela noite parecia que alguém tinha me dado um remédio para dormir. Apaguei completamente. Quando acordei na manhã seguinte, algo pareceu errado na mesma hora, antes mesmo de eu entender o quê. Abri o zíper da barraca para pegar um ar fresco e congelei. Eu percebi na hora. Todas as nossas 4 barracas tinham sido movidas. Não era coisa de vento, nem de animal mexendo. Elas tinham sido literalmente reposicionadas. Estavam organizadas em uma formação de quadrado perfeito ao redor de uma pilha de pedras que com certeza não estava ali quando a gente foi dormir. Parte de mim achou que ainda estava sonhando. Era tão bizarro, tão fora da realidade, que parecia cena de filme. Cada barraca tinha sido deslocada alguns metros para o lado em relação ao lugar original, onde tínhamos montado. Mas isso nem era a parte mais assustadora. As estacas continuavam perfeitamente presas no chão, como se ninguém tivesse desmontado nada. E dentro das barracas tudo estava exatamente do jeito que a gente tinha deixado. Meu saco de dormir estava na mesma posição. Meu celular ainda estava plugado no carregador portátil. Todo o resto do meu equipamento estava no mesmo lugar. Nada tinha sumido. Eu conferi tudo. Depois conferi de novo, e de novo. Eu realmente achei que estava enlouquecendo. Comecei a gritar para acordar meus amigos. O Kevin foi o primeiro a sair da barraca, e eu nem precisei explicar. Só de olhar a expressão dele dava para ver que ele estava sentindo exatamente a mesma confusão que eu. A Ellie e o Seb apareceram logo em seguida, e à medida que eles olhavam ao redor do acampamento, a reação foi igual. Ninguém lembrava de nada. Nenhum barulho, nenhum sonho estranho, nenhuma movimentação. Mas aí a Ellie comentou que tinha tido um sonho super vívido em que ela caminhava guiando um leão por uma espécie de deserto, enquanto alguém contava os passos dela em voz alta. O Kevin, então, disse que sonhou que estava no exército, marchando em formação com outros soldados. O Seb não lembrava de sonho nenhum, e eu também não. Mas a gente achou muito esquisito os dois terem sonhos tão parecidos, envolvendo marcha, passos, alguém coordenando o movimento. O clima entre nós 4 ficou muito estranho, e é difícil explicar. Parecia que a gente estava conectado de um jeito esquisito, como se desse para sentir o que o outro estava pensando.
mas de um jeito pesado. Eu ficava olhando de um para o outro, tentando entender aquela sensação no ar. A melhor maneira de descrever é assim. Era como se houvesse uma quinta pessoa ali, observando a gente. E, ao mesmo tempo, como se essa quinta presença estivesse dentro de cada um de nós. A gente começou a examinar o acampamento com mais atenção, procurando qualquer pista que ajudasse a montar o quebra-cabeça. Primeiro, o Kevin sugeriu que talvez a gente tivesse bebido demais e feito tudo aquilo sem lembrar. Mas essa teoria morreu em poucos segundos. Dava para ver marcas de arrasto no chão, saindo de onde cada barraca tinha sido montada originalmente até chegar na posição nova. A parte mais estranha era que essas marcas de arrasto paravam um pouco antes da posição final das barracas, como se alguém tivesse arrastado até certo ponto, e depois levantado e carregado no braço até o lugar onde elas estavam agora. A pilha de pedras no centro era ainda mais bizarra. Eram exatamente 4 pedras, empilhadas uma em cima da outra, como se fosse uma escultura. Teria até sido bonito se não fosse pelo contexto. O Kevin foi até lá para olhar mais de perto. Quando ele se inclinou para examinar a pedra de cima, acabou tropeçando e derrubando tudo. As pedras só rolaram pelo chão, nada dramático. Nós 4 ficamos parados ali, em silêncio, encarando as pedras espalhadas. E aí as coisas saíram de estranhas para aterrorizantes. No exato mesmo segundo, todos nós começamos a ouvir um som grave, vindo de longe, em algum ponto da floresta. Parecia pedra raspando em pedra. Não era um barulho de terremoto nem nada assim, mas como uma porta de pedra muito pesada sendo empurrada. O som fez a gente entrar em modo de pânico. Sem combinar nada, todo mundo começou a guardar as coisas ao mesmo tempo. De novo, parecia que estávamos lendo a mente uns dos outros. Eu sentia o medo deles e sabia que eles sentiam o meu. Isso deixava tudo 10 vezes pior. Eu nunca desmontei um acampamento tão rápido na minha vida. Na prática, devem ter sido poucos minutos, mas na minha cabeça parecia uma eternidade. Eu não vou ficar remoendo muito o que aconteceu naquela noite. Eu odeio pensar naquilo. Tenho medo de que, se eu pensar demais, deixe de ser uma lembrança distante, meio confusa, e passe a ser algo mais sólido, mais real. Isso foi há cerca de 5 anos. Hoje em dia, nós 4 quase não nos vemos mais, o que é meio natural conforme cada um segue sua vida. O Kevin se mudou para Denver depois da formatura. A Ellie está fazendo pós-graduação na Califórnia. E se não me engano, o Seb foi morar em Chicago com a namorada. A gente ainda se fala de vez em quando, manda mensagem, responde stories. Mas sobre aquela noite especificamente nunca mais abrimos a boca. Meu nome é Simon. Isso aconteceu no verão passado, quando eu tinha 23 anos. Eu e minha namorada, a Cadence, tínhamos planejado essa viagem de camping por meses. Só nós 2. Sem sinal de celular, sem notificações, sem trabalho, sem gente enchendo o saco. Naquela época, a gente já estava junto há mais de 1 ano e meio. E, para ser bem sincero, as coisas tinham ficado um pouco mornas. Nada ruim, nada tóxico, só rotina demais. Então resolvemos que um fim de semana no mato podia fazer bem para nós 2. Escolhemos um lugar na Floresta Nacional de Uwharrie, na Carolina do Norte. Eu passei semanas olhando lugares na internet, tentando achar algo que não fosse lotado, mas também não completamente isolado. Acabei escolhendo um camping que ficava a alguns quilômetros estrada de terra adentro. Pelos comentários, tinha umas 6 ou 7 áreas de acampamento, bem espaçadas entre si. Saímos de casa numa sexta-feira à tarde, lá pelas 3 horas. Paramos num mercado perto da entrada da floresta para comprar comida e algumas coisas que faltavam, e chegamos ao camping pouco antes do pôr do sol. A estrada até lá era bem ruim, cheia de buraco e cascalho solto, mas a minha caminhonete aguentou numa boa. Quando entramos na clareira principal, eu fiquei bem satisfeito com a escolha. Tinha algumas mesas de piquenique espalhadas,
Anéis de fogueira montados e os locais para a barraca eram um pouco afastados, cercados por árvores, o que dava uma sensação boa de privacidade. A gente foi rodando devagar, olhando cada espaço. A maioria estava vazia, o que era ótimo. Passamos por um que tinha um sedã azul estacionado, mas não vimos ninguém por perto. A Cadence apontou uma área lá no fim do camping, bem onde a estradinha terminava e sumia na floresta. Tinha uma clareira boa para montar a barraca e ficava numa posição em que as árvores bloqueavam a visão dos outros pontos de acampamento. Isolado, mas ainda dentro do camping. Perfeito. Passamos a hora seguinte montando tudo. A Cadence é daquelas pessoas super detalhistas que têm um jeito específico para organizar cada coisa. Então eu basicamente só obedecia o que ela mandava fazer. Quando terminamos, já estava escurecendo. Eu acendi a fogueira enquanto ela preparava uns sanduíches, e durante um tempo tudo estava exatamente do jeito que a gente tinha imaginado. Ficamos ali, bebendo cerveja, olhando o fogo, conversando sobre nada muito importante. Só existindo juntos, sabe? E eu acho que essa era meio que a ideia daquele fim de semana. Por volta das 10, a Cadence se levantou para escovar os dentes na torneira perto das mesas de piquenique. Eu fiquei lá cuidando do fogo, mexendo nos gravetos com um pedaço de pau e terminando minha cerveja. Foi aí que percebi alguém parado na beirada do nosso acampamento, logo além da luz da fogueira. Levei um susto, não vou mentir, porque eu não tinha ouvido ninguém se aproximar. O cara pediu desculpa por ter assustado e disse que estava acampando no sedã azul e que só tinha vindo se apresentar. Ele disse que se chamava Aiden. Parecia ter por volta de 30 anos. O jeito como ele mantinha o contato visual era intenso demais, a ponto de me deixar desconfortável. Mas claro que eu não ia falar isso. A Cadence estava voltando nesse momento, e só pelo jeito que ela andava dava para ver que ela não tinha curtido muito a surpresa de ter um estranho no acampamento. O Aiden virou para ela e comentou que ela tinha escolhido um ótimo lugar, bem isolado. Falou que estava acampando sozinho, tentando escapar das pessoas no fim de semana, o que era bem contraditório, já que ele literalmente tinha ido bater papo bem no meio do nosso acampamento. E assim que a Cadence se aproximou, parece que eu deixei de existir. A atenção dele ficou inteira voltada para ela, o tempo todo. O que infelizmente não chega a ser novidade no mundo, mas não deixava de ser bem esquisito. A gente ficou ali por mais 1 ou 2 minutos conversando. E quando eu digo conversando, quero dizer ele falando com a Cadence enquanto ela respondia de forma educada, porém claramente desconfortável, esperando ele se tocar e ir embora. Até que eu cortei e falei que a gente ia dormir cedo, porque queria acordar de manhãzinha para aproveitar o dia. Aí ele finalmente decidiu ir. Quando ele se afastou, reparei que ele não usou lanterna nenhuma. Saiu andando no escuro como se estivesse enxergando tudo. Achei estranho, mas deixei para lá. Eu e a Cadence comentamos o quanto ele tinha sido esquisito e decidimos tentar não alimentar a paranoia. Ficamos mais um tempinho acordados, apagamos o fogo e fomos dormir. Não lembro de ter demorado para pegar no sono, mas lembro muito bem do momento em que acordei. Na hora, eu senti que tinha algo errado. Levei poucos segundos para perceber que tinha acordado por causa de vozes. Parecia que 2 pessoas estavam conversando em algum ponto perto do nosso acampamento. Olhei para o lado e vi a Cadence dormindo profundamente. Aí entrou em cena aquele instinto de proteção. Eu não congelei dentro da barraca. Ao contrário, decidi sair para ver o que estava acontecendo. Abri o zíper o mais silenciosamente possível e coloquei só a cabeça para fora. As vozes pararam na mesma hora, como se tivessem me ouvido, mesmo eu tentando ser totalmente silencioso. Peguei o celular rapidinho, liguei a lanterna e iluminei ao redor da barraca. Mas quem estivesse ali já tinha sumido ou estava mais longe do que eu pensava. Depois de algum tempo, voltei para dentro da barraca e tentei dormir de novo. Era um camping público, afinal. Tem gente que fica acordada até tarde em viagem assim.
Eu não achei naquele momento que fosse algo realmente perigoso. Só esperava que o pessoal tivesse entendido o recado e levado a conversa da madrugada para bem longe de onde eu estava tentando dormir. No dia seguinte, nem comentei com a Cadence. Não queria deixá-la ansiosa à toa. Passamos o dia fazendo trilha e foi bem legal, cansativo na medida certa. Quando o sol começou a descer, fui buscar mais lenha em uma pilha perto da caminhonete. Foi quando reparei em algo preso no para-brisa. Era um guardanapo dobrado e enfiado embaixo do limpador. Peguei e desdobrei. Era um bilhete, escrito à mão. Vocês deviam mudar a barraca. Na mesma hora mostrei para a Cadence e contei sobre as vozes da madrugada anterior. Assim que ela leu o bilhete, perguntou na hora se eu achava que tinha sido o Aiden. Eu respondi que provavelmente sim, porque quem mais poderia ter deixado aquilo? Enquanto a gente discutia, obviamente nervosos, quem é que aparece? O próprio Aiden. Ele estava com a mesma roupa do dia anterior. Só de ver o cara eu senti uma mistura de raiva e medo. A raiva ganhou. Falei com ele em um tom bem mais firme do que eu tinha usado antes, dizendo que ele precisava parar de chegar de surpresa desse jeito. Eu estava convencido de que ele tinha deixado o bilhete e que provavelmente tinha sido ele ou algum amigo fazendo aquela conversa estranha na madrugada. Ele pediu desculpas em um tom meio grosso e disse que só estava vindo ver se a gente estava bem. Antes que eu respondesse, a Cadence perguntou por que exatamente ele acharia que precisava checar se estávamos bem. Foi aí que ele falou algo que me pegou de surpresa. Disse que não queria assustar a gente, mas que estranhou ver um casal tão jovem naquele camping, porque aquela área tinha fama de ter coisas estranhas acontecendo. Coisas bem perturbadoras. Falou que já tinha encontrado acampamentos abandonados no meio da mata, com sinais claros de que alguém esteve ali, coisas largadas, restos de coisas pessoais e outras coisas estranhas. Eu não confiava muito na história dele, mas ele falava com tanta certeza que uma parte de mim começou a achar que talvez estivesse dizendo a verdade. Ele contou ainda que tinha ouvido gente andando em volta do carro dele na noite anterior e que por isso ia encurtar a estadia, ir embora antes de escurecer, e sugeriu que a gente fizesse o mesmo. Naquele ponto, eu não ia discutir. E a Cadence, muito menos, queria continuar ali. Então começamos a guardar nossas coisas. Foi um processo bem estressante, porque o sol já estava quase sumindo. Dava para ver que a Cadence estava entrando em pânico porque as mãos dela tremiam enquanto arrumava as coisas no carro. Eu tentei acalmar, mas eu mesmo não estava nada tranquilo. Quando finalmente terminamos de colocar tudo no carro, liguei o motor e comecei a sair dali sem falar mais nada. O céu já estava escuro. Só restava aquele clarão fraco do fim do dia. Em poucos minutos, seria noite fechada. Enquanto passava pela área do Aiden, notei que o sedã azul ainda estava estacionado lá. Achei estranho porque ele tinha dito que ia embora. Vi o Aiden agachado perto de um dos pneus. Parei a caminhonete e perguntei o que tinha acontecido. Aí ele se levantou e deu para ver. O pneu tinha um rasgo enorme, claramente feito de propósito. Não era furo de pedra nem de prego. Era corte mesmo. A Cadence deixou escapar um "meu Deus", e eu também fiquei em choque. O Aiden perguntou se a gente podia dar uma carona até a cidade, mas a Cadence cochichou que não se sentiria segura com ele dentro do carro. Então eu disse que não dava, mas prometi que ligaria para a polícia assim que pegasse sinal de celular. Saí do camping e peguei a estradinha de terra, os faróis no máximo, iluminando tudo que podiam. Tínhamos andado talvez uns 100 metros quando eu olhei para a direita e vi 3 figuras paradas entre as árvores, a alguns metros da estrada. Não se mexiam, não tentavam se esconder. Parecia até que queriam ser vistas. Eu só vi por um instante, mas tive certeza absoluta de que eram pessoas. E a Cadence também viu, porque na mesma hora ela apertou meu braço. Meu pé, por instinto, tocou o freio. Nem sei explicar por quê. Talvez alguma parte de mim tenha pensado em voltar para avisar o Aiden.
Ou talvez eu só estivesse tentando entender o que tinha visto. Antes que eu pudesse tomar qualquer decisão, a Cadence agarrou meu braço com força e gritou para eu acelerar. Foi um grito desesperado, de pavor real. Aí eu só obedeci. Ela ficou em silêncio o caminho inteiro até a estrada principal. Assim que o sinal de celular voltou, encostei o carro no acostamento e liguei para a polícia. Contei tudo o que tinha acontecido, do jeito mais detalhado que consegui. A atendente disse que ia mandar alguém até o camping para verificar. A gente nunca recebeu retorno. Eu também não esperava, para ser sincero. Mas até hoje eu tenho uma sensação nojenta de que algo muito errado aconteceu com o Aiden. E de que, de algum jeito, isso é parcialmente culpa minha. A Cadence vive repetindo que ele provavelmente fazia parte de tudo aquilo, que talvez fosse uma espécie de armadilha, alguma coisa combinada. Eu sei que isso é possível, mas também parece ser mais uma forma de tentar se sentir melhor do que uma explicação real. De um jeito ou de outro, é uma lembrança que ainda volta para minha cabeça de tempos em tempos. Isso aconteceu há pouquíssimo tempo. Uns 2 dias atrás. Eu tinha 28 anos e trabalhava de forma remota como consultor de tecnologia, morando em Bozeman, em Montana. O trabalho não era nada demais, mas pagava razoavelmente bem. E o fato de poder trabalhar de qualquer lugar do mundo era uma vantagem enorme para mim. O problema é que, naquela época, eu estava passando por uma fase bem complicada. Tinha me divorciado uns 3 meses antes e não estava lidando nada bem com isso. Tentei de tudo. Terapia, viagens curtas, academia, sair com amigos. Nada funcionava. Olhando em retrospecto, parece meio ingênuo, mas eu cheguei a acreditar que só ia conseguir sair daquele buraco fazendo algo radical. Tipo sumir do mapa e passar algumas semanas sozinho no meio do mato. Então foi mais ou menos isso que eu decidi fazer. Camping sempre foi uma parte enorme da minha vida. Ir para o meio da natureza completamente sozinho não era uma ideia tão maluca assim para mim. Eu fui escoteiro a vida toda. Não cheguei a conquistar a última insígnia máxima, mas aprendi a me virar na natureza muito melhor do que a maioria das pessoas. Tenho meu pai para agradecer por isso. Eu não queria ir para um lugar onde tivesse mais gente. Isso ia contra o objetivo. Eu precisava ficar sozinho de verdade. Então, fiz o que qualquer pessoa faz às 2 da manhã quando não consegue dormir. Me joguei num buraco sem fim na internet. Acabei caindo em um fórum antigo, de camping em área remota em Montana, com vários relatos sobre pontos não oficiais de acampamento na Floresta Nacional Helena Lewis and Clark. Naquela mesma madrugada, decidi. Ia para lá. No dia seguinte, planejei tudo com calma. A única pessoa para quem contei que estava indo viajar foi meu irmão. E mesmo assim, só falei de forma bem geral a região, sem dar coordenadas nem nada. Eu tinha dias acumulados de folga, então ficar fora do trabalho por uma semana não seria um problema. Se eu não me engano, comecei a planejar isso numa terça-feira, e foi lá pela quinta que o meu carro estava totalmente pronto. Levei suprimento para uma semana inteira, e ainda sobrou. Comida liofilizada, pastilhas para purificar água, kit de primeiros socorros e todo o resto básico. E claro, minha espingarda Remington 700. Eu não sou obcecado por armas, mas ninguém se enfia tão fundo nas florestas de Montana sem uma proteção contra animais selvagens. A viagem até lá levou por volta de 4 horas, saindo de Bozeman. As primeiras 3 horas e meia foram tranquilas. Rodovia, depois estrada secundária, depois estrada de serviço florestal. Só aquele trecho final já foi uma aventura. O GPS ficava tentando recalcular a rota, porque a estradinha que eu precisava pegar nem aparecia no sistema. Depois de muito errar o caminho e voltar, conferindo a descrição dos posts que eu tinha lido no fórum, encontrei uma trilha cheia de mato, que batia exatamente com o que alguém tinha descrito. 2 vezes eu precisei descer do carro para tirar galhos e troncos que bloqueavam a passagem. Meu carro tem tração nas 4 rodas e aguenta coisa pesada,
mas eu comecei a ficar com medo de atolar. Segui por aquela trilha até chegar em um ponto onde era simplesmente impossível continuar. Desliguei o motor ali mesmo. Eu já sabia que na volta teria que sair dando ré o caminho todo, mas tinha me preparado mentalmente para isso. Assim que desci do carro, tive quase certeza de que estava no lugar certo. Mas, tão no meio do nada assim, qualquer ponto é o lugar certo porque tudo é igualmente remoto. Na minha frente havia uma clareira, não muito longe de um grupo de árvores onde eu tinha estacionado. Parecia o local perfeito para montar o acampamento, exceto por um detalhe. Já havia uma barraca montada lá. Percebi quase na hora. Era uma barraca verde-oliva, velha, com cara de anos 80. Na mesma hora pensei que alguém tivesse descoberto o mesmo lugar que eu, pelos posts no fórum. Mas quanto mais eu observava, mais ficava evidente que aquela barraca estava ali havia muito tempo. Tinha mofo visível no teto, daquele que dá para notar a vários metros de distância. Cheguei mais perto, movido pela curiosidade. Provavelmente não deveria, mas fiz assim mesmo. Dei um oi em voz alta, esperando resposta. Nada. O zíper estava meio aberto, então eu só terminei de abrir. E o cheiro que saiu de lá de dentro foi absurdo. Parecia que alguma coisa tinha morrido ali. O fedor era quase físico. Mas eu já tinha ido longe demais para simplesmente virar as costas. Olhei rápido para dentro. Tinha um saco de dormir vazio, algumas latas de sopa e um caderninho pequeno. Segurei a respiração o suficiente para pegar o caderno e voltar para o ar puro. Não havia mais nada interessante dentro da barraca, além daquilo. Só que alguma coisa tinha que estar causando aquele cheiro. E eu preferi não descobrir o que era. Do lado de fora, comecei a folhear o caderninho. Em poucos segundos entendi do que se tratava. Páginas e mais páginas de risquinhos de contagem. Aqueles tracinhos feitos em grupos, tipo marcação de dias. Eram centenas, organizados em grupos de 7. Na última página, contei 42 grupos. O que dá mais de 8 meses se a pessoa estivesse marcando um por dia. Não fiquei exatamente com medo naquele momento. Estava mais curioso do que qualquer outra coisa. Até animado de ter esbarrado em um mistério do nada. Mas depois de folhear o caderno umas 3 vezes e ver que era só aquilo, decidi ficar com ele. Não tinha como devolver, afinal. Resolvi montar minha barraca do outro lado da clareira, a uma boa distância daquela barraca mofada, mas ainda num ponto onde eu conseguisse enxergá-la. Não gostava da ideia de deixar aquilo fora do meu campo de visão. À medida que fui me acostumando com o lugar, percebi outra coisa estranha. Não havia nenhum indício de que outras pessoas tivessem acampado ali antes. Saí para caminhar por uma área razoavelmente grande e não achei fogueira antiga, lixo, trilha batida, pegadas, nada. Nenhum sinal de presença humana. A noite estava absurdamente limpa. Lembro bem disso porque o céu estrelado era de tirar o fôlego. Depois de todo o esforço da viagem e da montagem do acampamento, eu apaguei rápido. Acordei no meio da madrugada, sem ideia de que horas eram. Mas eu sabia que não tinha acordado por acaso. Sou um cara que dorme pesado, mesmo quando acampo. Se eu acordei, é porque alguma coisa me tirou do sono. Fiquei imóvel no escuro, tentando ouvir algum barulho de animal ou qualquer outro som. Depois de alguns segundos, ouvi sussurros. Parecia que 2 ou 3 pessoas estavam cochichando, a poucos metros da minha barraca. Eles pareciam estar conversando, mas eu não conseguia entender o que diziam. Aquilo me arrepiou por completo. Quando você se enfia tão fundo assim na floresta para ficar sozinho, a última coisa que espera encontrar é gente. Muito menos um grupo de pessoas. No papel, não parece a coisa mais assustadora do mundo. Mas na prática, naquele momento, eu senti um medo puro, animal. Fiquei totalmente parado dentro do saco de dormir, fingindo que ainda estava dormindo. Os sussurros cessaram, mas eu continuava com medo de me mexer. Depois de alguns segundos de silêncio total, comecei a ouvir passos ao redor da minha barraca. Foi aí que percebi. Quem quer que estivesse ali fora,
Estava circulando o meu abrigo do mesmo jeito que um animal ronda algo que chamou atenção. Instintivamente, minha mão foi direto para a espingarda. E, sinceramente, foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Porque, não muito tempo depois, alguém começou a puxar o zíper da barraca. Ele não abriu. Eu tinha colocado uns travamentos extras e isso impediu o zíper de correr. Assim que não conseguiram abrir, pararam por um segundo. Eu já estava com a arma apontada para a entrada da barraca. A vontade de atirar só para acabar logo com aquilo era enorme. Eu esperava que a pessoa desistisse e fosse embora. Mas não foi o que aconteceu. Em vez disso, ela começou a arranhar o tecido, como se estivesse tentando cortar o material aos poucos. Aquilo foi o limite para mim. Eu falei em voz alta, firme, dizendo que estava armado e mandando sair dali imediatamente. O arranhar parou na hora. Vieram alguns segundos de um silêncio absoluto. E então eu ouvi os passos. Vários passos correndo para longe, em direções diferentes. Pareciam pelo menos 3 pessoas. E o fato de cada uma correr para um lado diferente conseguiu ser ainda mais perturbador do que se todas fugissem juntas. Eu não dormi direito depois disso, mas com a espingarda do meu lado, me senti protegido o suficiente para esperar o amanhecer. Assim que o sol começou a subir, abri o zíper e saí, segurando a arma bem à mostra. Minha primeira reação foi olhar para o lugar onde a barraca mofada estava na tarde anterior. Ela tinha sumido. Fui até o ponto exato em que tinha visto aquela barraca. Não havia marca no chão, nenhum buraco de estaca, nada. Nem a grama estava amassada. Mas eu sabia que ela tinha estado ali. Eu fiquei encarando aquela barraca por horas no dia anterior. Não era invenção da minha cabeça. O que eu encontrei, em vez disso, foram pegadas. Muitas pegadas. Pegadas humanas descalças, formando um círculo irregular em volta do meu acampamento, a uma certa distância da barraca. Eram várias, de tamanhos diferentes, confirmando que havia mais de 2 pessoas rodando por ali. Algumas eram tão profundas que parecia que a pessoa tinha ficado parada naquele ponto por um bom tempo. Uma trilha de pegadas levava até um pinheiro grande na borda da clareira. Eu segui até lá. Foi então que vi marcas frescas no tronco. Eu soube o que eram na hora, marcas de contagem. Vários grupos de risquinhos, 7 grupos de 7, e o começo de um 8º grupo. Igualzinho ao caderno. Eu fiquei parado ali, tentando entender. O caderno claramente estava marcando o passar de muitos dias. Mais de 8 meses. E agora, novas marcas recém-feitas apareciam naquele tronco, ao lado do meu acampamento. Eu não queria nem começar a pensar no que aquilo podia significar. E ainda tinha mais. Muito pior. Quando eu dava um passo para trás, percebi algo pendurado num galho baixo, a poucos metros dali. Foi, e ainda é, a coisa mais nojenta que eu já vi na vida. Um esquilo morto, pendurado por uma linha que parecia ser de pesca. Eu não sou sensível com esse tipo de coisa. Sou caçador. Já vi animal morto de todo jeito. Mas o modo como aquele esquilo estava posicionado, pendurado de propósito, parecia um recado. Me deu ânsia de vômito na hora. Eu não precisava de mais sinal nenhum. Corri de volta para o acampamento e comecei a guardar tudo o mais rápido que consegui. Minhas mãos tremiam de verdade enquanto eu desmontava as coisas. Eu mal conseguia focar, porque a cada poucos segundos eu virava para olhar a floresta, com medo de ver alguém me observando. Depois de uma eternidade, terminei de empacotar tudo e fui quase correndo para o carro. Joguei tudo no porta-malas sem qualquer organização. Entrei, liguei o motor e comecei a dar ré pela trilha estreita. Uma parte de mim achava que ia encontrar os pneus rasgados ou algo assim. Mas graças a Deus, o carro estava intacto. Sair de ré por aquela trilha apertada foi um inferno. Levei muito mais tempo para sair do que para entrar. Mas no fim consegui. Pelo que eu pude notar, ninguém me seguiu. Quando cheguei em casa, decidi que não ia ligar para ninguém. Nem polícia, nem guarda florestal, nem nada.
Eu não via motivo prático. No fundo, eu sabia que ninguém ia se embrenhar tão longe na floresta só porque um cara relatou vozes, pegadas e um esquilo pendurado num galho. O que mais me assusta até hoje é justamente esse esquilo. Ninguém faz algo tão específico assim à toa. Aquilo era um recado, uma ameaça. Eu realmente não quero imaginar o que poderia ter acontecido se eu tivesse ficado mais uma noite. E principalmente, o que poderia ter acontecido se eu não estivesse armado.